Olá, meus queridos, nós vamos agora para a nossa segunda aula, falando sobre a questão de intercessão, né? Intercessão parte 2, tá? Terminamos falando sobre a questão da intercessão para a vida espiritual, e agora nós vamos falar sobre a intercessão pelas autoridades e por salvação. Nós já lemos esse texto, está em 1 Timóteo 2:1, ele diz assim: admoesto, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Então, o plano de Deus é que a gente possa fazer essas intercessões por todos os homens. Esse é o projeto, esse é o plano de Deus, esse é o desejo dele em todas as coisas, tá? Outra coisa é a intercessão por livramento, né? Em Filemão, né, no capítulo único de Filemão, ele diz o seguinte, Filemão 1:22, assim, e juntamente preparando-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Gente, Paulo aqui está preso, né? E ele está dizendo que para quem ele escreveu a carta, vai se preparando, é aquela história, vai se preparando aí, vai botando água no feijão, vai se preparando, prepara a dormida para mim aí, prepara-me para me receber aí. Ele está dizendo, eu acredito que por causa da oração de vocês, eu vou ser liberado. Isso aqui é muito forte. Ele diz, eu vou ser restituído. Essas orações irão surtir efeito. Prepara a pousada porque eu vou estar com vocês. Então o poder da intercessão é muito forte, a ponto de trazer livramento. Então, a questão da intercessão também fala sobre restauração daqueles que caíram, né? É importante a gente orar por quem está caído, gente. Né? Em 1 João 5,16 diz assim, se alguém vir pecar seu irmão, pecando que não é para a morte, orará. Pastor, mas como eu vou saber se ele pecou para a morte ou não? Se você não tiver essa convicção que ele pecou para a morte, né, você não deve deixar de orar por ele. E ele diz assim, que Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte, e há pecados que são para a morte, por esse digo, nem ore. Então ele está dizendo, a menos que você tenha uma clareza, uma convicção exata que é para a morte, você não deixe de orar para ele, porque você tem que pedir a restauração para a vida dele. Tá? Outra coisa é intercessão pela volta de Cristo. Apocalipse 22:17 diz assim, o Espírito e a esposa dizem vem, quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça a água da vida. A palavra que ele está dizendo sobre a igreja é essa união, né? Esse relacionamento, essa união entre a igreja e o Espírito Santo e um clamor pela volta de Cristo. Desde o início, né, nós vemos a expressão em aramaico que se chamava Maranata e significa vem Senhor. Então esse é o plano, esse é o propósito. Devemos interceder pela volta de Cristo. Outra coisa é interceder pela salvação. E como a gente leu, né, em 2 Timóteo, eu acho interessante que ele não fala só de salvação. Ele fala de salvação por todos os homens. Eles admoestam, pois, antes de tudo, 2 Timóteo 2:1, que façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência. Ele diz, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Por isso é bom e agradável diante do nosso Senhor e Salvador, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Paulo está dizendo o seguinte, gente, né? Ele está falando só de intercessão, mas ele está falando dessa conexão com Deus, que o desejo de Deus é o quê? Que todos os homens se salvem. E isso entra uma parte do argumento, gente, porque devemos orar por todos os homens. Por quê? O desejo de Deus não é que você ore só por uma pessoa ou duas, é que você ore para que todos aqueles homens sejam salvos. Né? E eu acredito também, gente, que o desejo de Deus não é que a gente só ore, né? Só ore no sentido de que Deus vai lá, visita, porque Deus já deixou claro também que o desejo dele é que todos se salvem, mas que a gente faça a nossa parte, né? Que a gente pregue, que a gente ensine, que a gente ajude, e esse é o plano e esse é o propósito de Deus. A oração, gente, ela pode trazer salvação e eu acredito nisso. Eu não estou dizendo que Deus vai atropelar o livre-arbítrio, mas eu estou dizendo que você pode ganhar tempo, você pode trabalhar, pedir para o Espírito Santo trabalhar. E tem um texto que para mim é determinante em relação a isso. Lucas 13:1, né? A oração para a salvação. Como que pode existir a questão da salvação? Como que pode ter essa intercessão para a salvação? Isso é importante demais da nossa parte. Então vamos lá. Lucas 13:1 diz assim, ó, naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns dos que falavam com os galileus, cujo sangue de Pilatos misturava com o sacrifício. E respondendo, Jesus disse, cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não se arrependeres, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18, os quais caiu a torre de Siloé e o matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitavam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. Gente, é interessante. Alguém chega aqui e faz um comentário. Naquela época não tinha um fluxo de notícia como tem hoje,
Não tinha jornal impresso, não tinha mídia, não tinha televisão, não tinha nada disso. A forma deles trazerem as notícias era boca a boca. Não tinha jornal, não tinha nada, não. Era no comentário mesmo, né? Então a notícia chegou a Jesus, o quê? Alguns galileus que Pilatos misturou com o sangue dos seus próprios sacrifícios. Aqui está falando que Pilatos executou pessoas, matou pessoas, né? E ainda profanou o sangue, né? O altar onde eles estavam fazendo os sacrifícios deles. E, ou seja, a notícia é trágica, algo bombástico, algo terrível. E Jesus olha para esse povo quando chega com essa notícia, ele diz assim para eles: vocês acham mesmo que eles foram mais pecadores que os outros por terem morrido dessa forma? Por quê, gente? O conceito dos antigos era o seguinte: se aconteceu alguma tragédia, se aconteceu algo terrível sobre a sua vida, é porque você cometeu pecado, né? Você lembra de Jó? Os amigos dele dizem para ele: se arrepende, Jó, você está em pecado, porque era o conceito deles, né? Se alguma coisa terrível está acontecendo, você está em pecado. E Jesus pergunta: vocês acham mesmo que eles são mais pecadores que os outros? Jesus está dizendo: de maneira nenhuma. E Jesus mostra e diz: se vocês não se arrependerem de igual modo, todos irão perecer. Agora o próprio Jesus vai citar outra coisa. Jesus vai trazer uma notícia para eles. Jesus diz assim, ó, no versículo 4, diz assim, ó, e daqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e matou, cuidais que foram mais culpados do que todos os homens que habitavam em Jerusalém? Jesus diz, não, vos digo antes, se não se arrependerdes de todo igual modo, perecereis. Aqui Jesus está falando de um acidente, gente. Não é um homicídio, não é algo intencional, não é uma chacina como aconteceu lá. Aqui ele está falando de algo que aconteceu um acidente. Pode ser uma falha estrutural dessa torre ter caído, né? Foi uma torre mal construída, talvez. Matou 18 pessoas. E Jesus disse: vocês acham que esses 18 eram mais culpados do que aqueles outros lá? Né? Jesus disse: não eram. Ele está dizendo: se vocês não perecer, se vocês não se arrependerem de igual modo, todos irão perecer. Jesus está dizendo: vocês vão perecer. Por quê? Porque ninguém está sendo culpado porque é mais pecador do que os outros aqui. Jesus, ele está deixando algo bem claro, gente, que o que viria por trás disso aqui não era o fato simplesmente de eles serem pecadores mais do que os outros ou não. E é interessante, gente, porque Jesus nunca vai mostrar uma coisa que não é sem mostrar que é, o porquê, né? Jesus estava dizendo, vai mostrar o fato, o porquê que aconteceu essas duas coisas, tanto a tragédia, né, como a questão da chacina, né, daquelas pessoas que morreram. E ele vai mostrar uma parábola em relação a isso. Versículo 6, ele diz o seguinte, dizia uma parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando, disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos eu procuro fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda lugar inutilmente. E respondeu ele, disse-lhe, Senhor, deixa esse ano, até que eu escave e esterque. Se não der fruto, ficará. Se der fruto, ficará. E se não der, depois o Senhor pode mandar cortar. Então essa parábola que não está desassociada ao evento anterior. Aqui a parábola ele fala de uma árvore que seria cortada por quê? Por falta de fruto. Mas ela permaneceu porque alguém intercedeu por ela. Jesus está dizendo que o que levou essas pessoas a perecerem não foi porque elas eram mais pecadoras do que os outros. Né? Não foi porque o fato de elas serem mais pecadoras. O que faltou para ela foi um intercessor. Alguém clamando por elas. Eu conheço, gente, muitos casos de pessoas que escaparam da morte mesmo antes de conhecer Jesus Cristo porque tinha alguém intercedendo por elas. Né? Eu várias vezes cheguei em casa e muitas vezes eu presenciei minha mãe de joelho dobrado e clamando para ela salvar, para Deus salvar o filho dela, né? Para me salvar. Né? E eu, naquele momento, fui livrado de muitas coisas. Né? O que Jesus está dizendo aqui é que o elemento diferencial aqui não é ser mais ou pecador ou menos pecador do que os outros. Ele está dizendo que para escapar da tragédia, o que faz a diferença é o quê? É se tem intercessão ou não. Mas ele não está falando de tragédia física só, não, gente. Porque depois ele diz: se vocês não se arrepender todos de igual modo, vocês vão perecer. Ele está dizendo que a intercessão pode livrar a gente até do inferno. Então a ideia é que a gente possa clamar e interceder pelas pessoas. Ele está falando de um livramento que não está se tratando só de morte física. Até porque ele generaliza depois. Ele fala dos dois casos. Ele diz: se vocês todos não se arrependerem de igual modo, vocês vão perecer também. A sua eternidade pode ser comprometida. Então vamos pensar nesse texto aqui. A primeira coisa é o quê? Precisamos entender o que? A questão do tempo de vida. Essas pessoas morreram de forma prematura. Não tinha intercessor, gente. O fator intercessor pode mudar tudo. Essas pessoas morreram porque não tinha ninguém clamando pela vida delas.
como é importante nós clamarmos, como é importante. Eu já tive caso de no hospital e morte sentenciada, né? Pessoas dizer que a pessoa ia morrer, que podia reunir a família e tudo. E eu fui lá, clamei, busquei a presença de Deus, eu com outro pastor, Deus trabalhou, o sangue que estava coagulado, não havia mais forma de, de poder estar vivo, né, a pessoa, e Deus acabou trabalhando. Né? Então eu acredito sim, as coisas podem mudar, não é pelo fato da pessoa ser mais ou menos pecador do que outro. O que pode mudar é a intercessão. Deus pode trabalhar dessa forma. Pastor, como eu devo interceder? A intercessão dele é interessante. Ele diz: Senhor, não corta agora. Dá oportunidade, né, para que essa pessoa tenha mais tempo, né? É... Gente, eu acho interessante isso. A oração deve ser o que? Deus, tenha paciência, tenha calma, né? Dê mais tempo. Assim a pessoa pode ganhar mais tempo. Eu não acredito que Deus vai passar por cima do livre-arbítrio, vai fazer a pessoa, né, converter na marra. Até porque ele deixa claro, quando você está lendo o texto, ele diz: Senhor, deixa eu cavar, deixa eu mexer, deixa eu estercar. Se der fruto, o Senhor mantém. Se não der, o Senhor pode cortar. Então, Deus não vai passar por cima do livre-arbítrio. Mas a questão é o quê? É ganhar tempo, né? Para liberar essa pessoa para que ela possa escolher corretamente, agir de forma correta, agir de uma forma que agrada o coração de Deus. Essa deve ser a nossa oração. Deus tenha paciência, tenha misericórdia. Deus, que essa pessoa mude, que o Senhor trabalhe. Né? Então o Espírito Santo pode trabalhar. Né? No versículo 8 ele diz: E respondendo disse: Senhor, deixa que este ano, até que eu escave e esterque. Então, cavar em volta é tirar aquela terra estéril, tirar aquela terra ruim, colocar algo que possa trazer fertilidade. Então, esse é remover aqueles empecilhos, remover as coisas ruins e colocar coisas boas. Então, nós devemos o quê? Primeiro, orar. Eu acredito assim, orar. Orar por quê? Para que quebre a cegueira espiritual das pessoas. Né? Quando você for interceder por alguém, peça, porque às vezes a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 4:4, diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a imagem de Deus. Ele está dizendo que Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento, não está falando dos olhos, dos incrédulos. Então o que acontece? Quebrar essa cegueira espiritual, essa falta de entendimento das coisas de Deus. E isso é importante. Efésios 1:17 diz o seguinte: para o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa convocação, as riquezas da vossa herança. Então ele está deixando bem claro o quê? Que haja o espírito de sabedoria e revelação. Esse é o plano. Né? Você pega um texto, por exemplo, em Atos 16:14, diz assim, ó: olha que interessante. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus e que ouvia o Senhor, lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Gente, foi Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que servia a Deus, nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração. Precisamos orar para que Deus abra o coração das pessoas, para que a palavra ela tenha essa mudança, essa transformação. Nós devemos interceder para as pessoas, clamar por elas, né? Então, esse é o plano de Deus, esse é o propósito de Deus, né? Nós devemos clamar, devemos buscar, precisamos orar para que elas tenham a compreensão do Evangelho. E outra coisa que ele fala é colocar adubo. Fala de situações desconfortáveis, né? Ele tira aquela terra ruim, ele coloca adubo. Às vezes, gente, Deus vai ter que tirar o conforto das pessoas. Eu não sei se já aconteceu o caso com você, de você começar a orar para uma pessoa e a vida dela parece que piorou, parece que as coisas começou a dar ruim, parece que as coisas começou já a ir pro buraco, parece que quanto mais ora, mais... Gente, tem momentos que Deus tem que tirar algumas coisas precisam ser mexidas, pessoas que têm uma certa estabilidade e elas estão dizendo: eu não preciso de Deus. Esse tempo atrás eu fui conversar com uma pessoa e eu falei para ela: você precisa vir para Jesus, Jesus te ama, quer mudar você por completo. Ela diz: eu não estou precisando de Jesus. Né? Então as pessoas têm uma ideia errada dessa questão de estar com Jesus. Você não vai para Jesus porque você está precisando dele, você vai porque ele realmente é importante. Né? Você precisa desenvolver um amor, porque ele te amou primeiro. Mas a questão é o que? Às vezes a pessoa precisa ser trabalhada nisso. E a nossa oração, a nossa intercessão vai fazer a diferença. Querido, que Deus abençoe você. Que você seja um instrumento para
poder abençoar a vida das pessoas. Interceda, não desista de clamar, não desista de orar. Talvez o seu marido, a sua esposa, eu não sei, querido, você sabe, talvez é o seu filho, talvez é alguém da sua casa, da sua família, que está vivendo uma situação fora do padrão de Deus, mas entenda algo, Deus ainda está no controle. Não deixe de clamar, não deixe de pedir. Ah, pastor, mas ele é muito pecador, ele é muito ruim. Você já viu, você acabou de ver o texto que está dizendo o seguinte, não é por ser mais pecador ou não, né? Eles não tinham intercessor. Então, querido, independente do pecado e da situação que a pessoa esteja, você pode fazer a diferença. Você pode orar por ela. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.